Olá, terceirão, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula. E nessa videoaula de agora, né, segundo instruções recebidas, eu tenho que fazer a revisão com vocês da aula 1 e 2 e no próximo vídeo da aula 3 e 4. Em função do simulado, aquele simulado que vocês iam fazer, se não me engano, lá no fim de março, a gente já tinha até mandado as questões, são 8 questões de literatura, eu já tinha, acho que até falado isso para vocês, eu já tinha enviado, né? E nós vamos fazer uma revisão. Eu dei uma olhada, eu já tinha me esquecido quais as questões que estavam lá, eu dei uma olhada naquelas questões que eu tinha mandado lá em março. Não tá difícil não, viu, gente? Fiquem bem tranquilos quanto a isso, que vocês sabem e vocês têm condição de responder aquilo lá, de tirar aquilo lá de letra, como a gente costuma falar, né? Tudo bem, então. Eu estou, então, na aula 1, Teoria Literária, Conceitos Gerais. Se vocês estão com a apostila aí, vocês vão me acompanhando. E eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque o tempo corre, hein? Eu tenho até no máximo 15 minutos para bater o papinho com vocês sobre isso. Espero que vai dar tempo, não sei, tá bom? Bom, vamos em frente. A apresentação, a apostila faz uma pergunta: o que é literatura? E tem 10 respostas aí de autores totalmente diferentes, respostas totalmente díspares. Eu gosto muito da primeira que está aí, do Aristóteles. Olha o Aristóteles lá na Grécia Antiga, hein, antes de Cristo, que arte literária é mimese, imitação é a arte que imita, pela palavra, seria aquela recriação, né? Aquela ressignificação da realidade, que é o que a literatura faz, né? E depois eu acho que a penúltima definição lá, eu gosto muito dessa definição também, que diz assim, que literatura é tudo aquilo que permanece, quer dizer, é aquilo que fica, o clássico fica, o que não é clássico some, né? Dentre os textos literários, quantos e quantas poesias não se escreveu, há quanto tempo, há quanta coisa, né? E o que fica? Fica os clássicos, as grandes tragédias gregas, as epopeias gregas, certo? Lá na Roma Antiga, muita coisa ficou. Depois vindo para cá, o que ficou da Idade Média? Só os grandes clássicos, isso fica. E muita coisa só sobra, fica pelo caminho, né? Aquilo que permanece é realmente a literatura. E a apostila depois resume dentro daquelas definições, né? Que literatura, eu estou no meio da página 2, literatura como imitação, voltou lá para Aristóteles, recriação da realidade, já falamos disso, que é uma manifestação artística, óbvio, né? É a arte da palavra, a literatura para nós. A palavra escrita como matéria-prima também, daí vem o título de literatura, de letra. A matéria, essa palavra muito bem trabalhada. E, finalmente, manifestação da expressividade e sensibilidade humanas. O homem que vai fazer sua arte através das palavras, como um outro faz sua arte através das cores, o outro faz sua arte através dos sons, e há muitas maneiras de fazer arte. Uma delas é através das palavras, aí nós temos, então, a literatura. E no item 2, pergunta, mas o que é um texto de fato literário? E aí, virando a folha na página 3, tem lá que o texto literário, não literário, o que interessa é o conteúdo, a ideia que ele quer transmitir, o texto não literário. E que o literário, a maior ênfase é da expressão, o como se diz. Como que eu transmito aquela ideia com sensibilidade, com emoção, aí vai tornar, então, o texto literário. Mas agora a segunda é básica, né? Que o texto não literário, a linguagem é denotativa. É um significado só, e dicionarizado e ponto final. Agora, a linguagem literária, a linguagem é conotativa, é aquela bendita plurissignificação, aqueles diversos significados que se interpõem uns aos outros, aquelas diversas interpretações que a gente vai podendo fazer.
certo? E depois, tem outras definições aí, como fala aí, por exemplo, que o texto não literário não possui uma utilidade, não, possui uma intenção utilitária, ele tem uma utilidade prática. Já o texto literário não necessariamente tem uma utilidade prática. Ele se preocupa o quê? Com a beleza, com a estética. O texto não literário não está preocupado com isso, está preocupado em transmitir aquilo lá. O texto não literário. O literário está preocupado com a beleza, com a expressão que isso traz. E estou lá na última, que não dá para ler todas para vocês agora, em que ele fala que o texto não literário é exclusivamente em prosa. E o texto literário pode ser escrito em prosa ou pode ser escrito em verso. Tem alguns exemplos aí, mas dando uma olhadinha aí, vocês vão entender isso fácil, tá bom? Na página 4 agora, pergunta, mas para que serve a literatura? E a primeira resposta que dá aí, para nada. Certo? A primeira resposta que dá. Tem muitas coisas que você vai... Para que serve? Serve para nada. Você pode fazer essa mesma pergunta para filosofia, vai ter gente que vai falar que não serve para nada. Não, peraí, né? Nesse sentido, mas é que não tem uma utilidade assim prática, porque eu preciso da matemática para a prática, eu preciso do português, da minha língua para a prática, eu preciso saber outra língua para a prática, e ciências, geografia, preciso, isso tem uma utilidade prática. A literatura não tem, por quê? Porque ela cai no campo da arte, né? Aí cai lá para que serve, então? Para entretenimento, para o lazer, para o prazer, né? Eu vou me deliciar com um texto, vou me emocionar com um texto, vou me reviver dentro de um texto literário. Serve para isso, né? Aí também ele vai falar muito aí o despertar de uma consciência crítica e crítica social, que no fim vai a mesma coisa. A gente viu muito isso lá na época do realismo, né? E a gente estava acabando de ver aquelas denúncias, aquelas situações todas. E também a expressão de tantos sentimentos, óbvio, a gente já caiu lá no primeiro, desse entendimento aí, em que esses sentimentos relacionados à nacionalidade, à religiosidade, ao questionamento existencial, ao desabafo amoroso, entre tantos outros. Acabei de ler o que está escrito aí em expressão de tantos sentimentos, certo? Depois, continuando ainda, né, no item 3 da página 4, vai falar de texto em verso e texto em prosa. Puxa vida, né? Isso aí vocês estão cansados de saber que o texto em prosa normalmente vai do começo ao fim da linha, ele é construído por parágrafos, por vírgulas, por pontos, ou ponto de interrogação, etc. Já o texto em verso, ele já está distribuído em linhas no meio da página que formam as estrofes, certo? E dá alguns exemplos aí dessa situação. Depois ele vai falar lá na apostila, não é item ainda, vai continuar no estilo individual e estilo de época. Bom, estilo individual, como a própria palavra indica, é o jeito de cada um escrever, tá? O Machado de Assis tem um estilo dele. Muito texto dele que estava sob pseudônimo, a literatura comparada descobre que o texto é dele. Tem um exemplo clássico disso, por exemplo, lá no arcadismo houve aquelas cartas chilenas, que ninguém sabia quem tinha escrito, porque criticava o governador indiretamente, aquilo correu lá pela Rica, aquele que, em forma de panfleto, as famosas cartas chilenas, e ficaram desconhecidas até século passado. Ninguém sabia o autor das cartas chilenas, mas depois a literatura comparada descobriu que as cartas chilenas são do Tomás Antônio Gonzaga. Ninguém hoje discute isso. Como que chegou? Pelo estilo individual, que o estilo do Tomás Antônio Gonzaga está nas obras deles e comparando chegaram a essa conclusão. Né? Isso é o estilo individual. Agora, o estilo individual ele se desenvolve, é óbvio, numa época. Se eu vivesse lá na época do romantismo, eu estava escrevendo provavelmente como os românticos. Se eu vivesse na época do realismo e assim por diante, eu estava escrevendo aquela moda. Né? Se eu fosse lá para trás, para o barroco, é aquele estilo de época do barroco.
E sobre os estilos de época, nós caímos no quê? Nas escolas literárias, que graças a Deus vocês sabem demais isso, eu não preciso falar mais nada. Batemos muito nisso no primeiro ano, no segundo e também no terceiro, que é a primeira aula desse ano, acho que eu fui fazer uma revisão disso aí, né? E nessas provas, nesses simulados, sempre cai alguma perguntinha sobre as escolas ou os períodos literários, certo? E terminando, eu acho, essa aula 1, nós caímos nos gêneros literários. Também vamos voltar lá para Aristóteles. São 3 grandes gêneros. É claro que eles se subdividiram depois, né, modernamente. Mas o Aristóteles determinava os gêneros literários em 3 tipos: o épico, o lírico e o dramático. O épico narrando os grandes feitos, os feitos grandiosos, e o lírico, né, falando mais de sentimento, de emoção, de amor, e o dramático, o do teatro, para ser representado, certo, gente? Puxa vida, já estou com 11 minutos, não sei se vai dar tempo, hein? Eu vou estourar hoje a meta aí, porque agora eu já vou para a aula 2. A aula 2 vai falar, então, para a gente sobre o quê? O gênero lírico. Ele coloca gênero lírico aí, mas ele faz uma observação mais geral, né, de várias coisas. Que ele vai cair, primeiro lugar, nos elementos, mais textos em poesia. Ele vai colocar o gênero lírico simplesmente como textos poéticos e vai analisar isso aí. Nós temos, e já cai logo em seguida, no elemento de versificação. O que é verso, o que é estrofe? Você sabe que verso é cada linha de um poema e estrofe é um agrupamento de versos. Pode ter estrofe de 2, de 3, é o terceto, de 4, quarteto, né? O quinteto de 5 e assim por diante. Tudo bem? Não vamos insistir muito nisso, que isso aí tá. E tem depois alguns exemplos aí na apostila. O outro ponto que cai lá é sobre as rimas. Gente, como o tempo está estourando, vocês se derem uma olhadinha aí na página 16, é só olhar lá que ele vai, não tem o que explicar aí, né? Ele coloca quanto à categoria gramatical das palavras rimadas. Se é a mesma categoria gramatical, a rima fica pobre. Se a categoria gramatical é diferente, fica rica. E assim por diante. Depois, quanto à disposição ao longo do poema. Como que a rima fica ao longo do poema, se está junto, se está perto, se está longe, tem os nomes aí. A posição dentro do verso agora, se só está no fim, se está no fim, no meio, e a semelhança de sons. São então essas 4 divisões aí que ele dá para a rima com os nomes. E alguns exemplos também. E depois no item 3, já estou na página 17, vai falar um pouquinho da métrica. O que é a métrica? É a contagem de sílabas poéticas, não confundir com sílaba gramatical. A gente também tem insistido muito nisso, eu acho que a gente não precisa ficar batendo muito aí. E a sílaba, a métrica, marca o quê? O ritmo, porque tem um ponto aqui na frente agora que vai falar do ritmo. O ritmo e a métrica estão juntos. Vamos pegar a canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras. São 7, né? Onde canto sabia. Olha, dá para perceber quando a gente vai contar as sílabas métricas, as sílabas poéticas, a gente já faz automaticamente o ritmo. Por que precisa de ritmo? Porque a poesia vem do quê? Ela vem da música. Né? A música, antigamente, toda a poesia era essencialmente cantada. Né? E a poesia é uma coisa para ser recitada. Assim como você não lê uma canção, você ouve uma canção, a poesia ela tinha que ser declamada e não lida, né? O sentido primeiro dela é exatamente esse aí, né? Do ritmo nós já falamos. E finalmente vou cair nos tipos de poemas. Eu já estou lá na página 19, o soneto. Cansamos de falar do soneto aí, essa forma clássica, né? De 14 versos. 2 quartetos e 2 tercetos. Depois o haikai, um tipo de poesia japonesa de apenas 3 versozinhos. Depois a gente comenta melhor sobre isso. A égloga, que é uma cantiga, uma poesia pastoril campestre, mais ligada lá, vamos dizer, ao arcadismo. A lira, que são
o tipo de poesia amorosa, sentimental. Agora, atenção, elegia e ode. Elegia é uma poesia geralmente de tristeza, ou de luto, perda de alguém, ou perda de alguma coisa. Pode ser simbolicamente a perda, assim, por exemplo, do dia que está indo embora, ou perda numa temporada, perda de um acontecimento que terminou, uma festa que terminou e estou triste agora porque estou solitário. Então, isso aí é elegia, né? Poema de tristeza. Contrário da ode, que a ode é glorificação, é louvor, né? Um pouquinho parecido com a épica, essa ode aí, tá? É uma temática oposta totalmente à elegia, que vai falar dos amores, dos prazeres, dos fatos grandiosos. E termina falando do madrigal, uma composição poética curta, normalmente destinada a um galanteio amoroso, certo? E terminamos, foi rápido, desculpe a corrida, porque eu tinha que dar uma passada na aula 1 e 2. Na próxima aula pelo Meet, que vai ser amanhã, a gente volta a falar com mais calma disso aí, tá bom? Até mais, tudo de bom para vocês, abraço saudoso, tchau!